Eu nunca fui muito de acreditar em coisas estranhas ou assustadoras, mas depois do que aconteceu comigo há 2 anos, minha visão sobre o mundo mudou completamente. Na época, eu estava no segundo ano da faculdade e dividia um pequeno apartamento perto do campus com minha colega de quarto, Melissa. Ela era reservada, quase enigmática, e tinha algumas manias curiosas, trancava o quarto mesmo quando saía por poucos minutos e parecia sempre atenta demais aos arredores, como se estivesse esperando algo acontecer. Eu, por outro lado, era extrovertida e não ligava para essas coisas, achando que fazia parte do jeito dela. Naquele final de semana, decidi visitar meus pais para relaxar depois das provas. Melissa mencionou que ficaria no apartamento porque precisava organizar umas coisas importantes. Foi a última vez que falei com ela. Quando voltei no domingo à noite, a sensação de que algo estava errado foi imediata. O apartamento estava limpo demais, algo completamente atípico para Melissa, que era bem desorganizada. Ao entrar no quarto, todas as coisas dela haviam sumido. Não apenas roupas e objetos pessoais, mas até os livros que ela lia obsessivamente e um quadro com uma pintura abstrata que ela dizia ser especial. Mandei algumas mensagens para o celular dela, mas nenhuma chegava. Fiquei imaginando o que poderia ter acontecido, mas não fazia sentido. Decidi tomar um banho para relaxar, mas enquanto a água caía, aquela sensação de que algo estava fora do lugar não me abandonava. Era como se, mesmo vazia, aquela casa estivesse me observando. Na manhã seguinte, fui procurar o dono do prédio para perguntar se Melissa tinha dado algum aviso sobre a mudança. Ele me olhou com um misto de confusão e preocupação. Disse que não tinha recebido nada e que o contrato ainda estava no nome dela. A ideia de que ela pudesse ter saído às pressas sem avisar ninguém me deixou desconcertada. Voltei para o apartamento tentando encaixar as peças. Foi então que percebi algo que havia ignorado: a fechadura da porta tinha arranhões, como se alguém tivesse tentado forçar a entrada. Meu coração acelerou. Será que Melissa sabia disso? Decidi ligar para minha melhor amiga, Camila. Ela não só acreditou no que eu disse, mas insistiu em vir para o apartamento naquela noite. Não queria me deixar sozinha ali. Ter Camila por perto trouxe algum alívio, mas a atmosfera no apartamento continuava estranha. Na segunda noite, enquanto ela tomava banho, ouvi um som vindo da cozinha. Era o barulho de papel sendo amassado. Meu corpo congelou. Fui até lá devagar, e, sobre a mesa, havia um bilhete. As mesmas letras tortas, mas agora com outra mensagem: vá embora. O pânico tomou conta de mim. Chamei Camila imediatamente e mostrei o bilhete. Ela tentou manter a calma, mas eu conseguia ver nos olhos dela o mesmo medo que estava me consumindo. Decidimos sair do apartamento naquela mesma noite. Arrumamos nossas coisas às pressas e fomos para a casa dela. No caminho, o silêncio no carro era quase insuportável, e ambas evitávamos falar sobre o que poderia estar acontecendo. Na casa da Camila, comecei a tentar entender os eventos. Quem estava deixando os bilhetes? E como eles apareciam sem que ninguém percebesse? O que Melissa tinha a ver com tudo isso? Foi então que, no dia seguinte, recebi um e-mail de um endereço genérico. O assunto dizia apenas: ela tentou avisar. Abri o e-mail com as mãos tremendo. Dentro, havia apenas uma foto. Era do meu quarto no apartamento, tirada de cima, como se alguém estivesse escondido no teto. O bilhete "Você é a próxima" estava claramente visível no travesseiro. Meu estômago revirou. Liguei para a polícia na mesma hora e expliquei tudo: os bilhetes, o e-mail, a foto. Eu precisava de respostas antes que algo pior acontecesse. Quando os policiais chegaram ao apartamento, encontraram algo que eu nunca tinha notado antes: um pequeno alçapão no teto do corredor. Ele era quase invisível, mas tinha marcas recentes de arranhões ao redor, como se tivesse sido usado há pouco tempo. Quando abriram, o cheiro azedo que saiu dali era enjoativo. Lá dentro, havia restos de comida, uma garrafa d'água e, o pior, uma câmera quebrada apontada diretamente para o meu quarto. Mas havia algo ainda mais perturbador: uma folha de caderno amassada com o nome de Melissa escrito várias vezes, como se alguém estivesse obcecado. Os policiais acreditavam que alguém estava usando o espaço como esconderijo e que Melissa pode ter descoberto isso e fugido. Mas quem era essa pessoa? E por que os bilhetes? Depois daquela descoberta, não havia mais como voltar para o apartamento.
Passei as semanas seguintes na casa da Camila, mas mesmo longe de lá, a sensação de que algo me perseguia não me deixava. Cada barulho na rua ou sombra perto da janela me fazia entrar em pânico. A polícia prometeu continuar investigando, mas nenhuma nova informação apareceu. Melissa continuava desaparecida, e a única coisa que eu sabia era que ela havia deixado pistas que eu não conseguia entender a tempo. Os bilhetes, o esconderijo, a foto, em tudo parecia parte de um jogo doentio que não fazia sentido. A única certeza era que eu não estava segura enquanto aquilo continuasse sem explicação. Algumas semanas depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quando atendi, ninguém respondeu. Mas antes que eu desligasse, ouvi algo, uma respiração pesada e, ao fundo, um som de passos. Era como se alguém estivesse andando em um lugar vazio, o som ecoando no silêncio. Aquilo foi o suficiente. Troquei de número, deixei a cidade e recomecei a vida em outro lugar. Até hoje, não sei o que aconteceu com Melissa ou quem estava por trás de tudo aquilo, mas às vezes, encontro bilhetes na minha porta, sempre escritos da mesma forma. Ainda estamos aqui. Sempre fui um pouco cético em relação a aplicativos de namoro. Mas, depois de muita insistência dos meus amigos, decidi tentar. Foi assim que conheci a Vanessa. Desde o começo, parecia que tínhamos uma conexão natural. Conversamos bastante antes de marcar nosso primeiro encontro, e ele foi ainda melhor do que eu esperava. Vanessa era inteligente, carismática e tinha um senso de humor que fazia qualquer conversa fluir. No segundo encontro, naquela noite específica, começou a chover forte. Vanessa, com um tom casual, perguntou se poderia passar a noite no meu apartamento. Hesitei por um momento. Não era algo que eu costumava fazer, mas ela parecia tão tranquila e confiante que não vi problema em deixá-la ficar. A noite começou de forma normal. Comemos o que sobrou da pizza do encontro anterior, assistimos a um filme qualquer e conversamos sobre coisas aleatórias. Vanessa parecia relaxada, quase como se já fizesse parte da minha rotina. A tempestade do lado de fora fazia o ambiente parecer ainda mais isolado, mas tentei ignorar a sensação. Por volta da meia-noite, ela disse que estava cansada e se acomodou no sofá com um cobertor. Tudo parecia em ordem, então fui para o quarto dormir. No entanto, acordei no meio da madrugada, com a casa mergulhada em silêncio. Algo me incomodava. Levantei, meio grogue, e fui até a sala. Com a luz fraca do corredor, consegui vê-la agachada, mexendo na gaveta do rack. Meu coração disparou. Perguntei o que ela estava fazendo, e ela respondeu, sem hesitar, estava procurando um carregador. O tom dela era tão despreocupado que me fez questionar se eu estava exagerando. Embora a desculpa dela fizesse algum sentido, havia algo na forma como ela agia que me deixava desconfiado. Vanessa não parecia nem um pouco constrangida por eu tê-la pego mexendo nas minhas coisas no meio da madrugada. Pelo contrário, ela agia com uma naturalidade que não combinava com a situação. Ela guardou o que tinha na mão, sorriu e voltou para o sofá como se nada tivesse acontecido. Fiquei parado ali por alguns segundos, tentando entender o que havia acabado de ver, mas acabei voltando para o quarto. Só que, obviamente, não consegui dormir. Fiquei rolando na cama, pensando no que tinha acontecido, mas a sensação de desconforto não passava. Algo estava errado, e por mais que eu tentasse racionalizar, não conseguia ignorar a impressão de que havia algo estranho sobre ela. Quando levantei pela manhã, a sala estava vazia. Vanessa tinha ido embora sem deixar nenhum recado ou mandar uma mensagem. Era como se ela nunca tivesse estado ali. Passei o dia tentando entender o que tinha acontecido, mas as perguntas só aumentaram quando recebi uma ligação inesperada do meu locador. Ele parecia preocupado e perguntou se eu conhecia uma mulher com a descrição dela. Quando confirmei, ele explicou que o porteiro a viu na noite anterior, tentando abrir a porta de outros apartamentos no prédio. Fiquei paralisado por alguns segundos, tentando processar. Por que ela faria algo assim? Disse ao locador que ela era uma convidada minha, mas que eu não sabia de nada sobre isso. Saber que aquilo tinha acontecido me deixou assustado e com uma sensação de que aquilo era maior do que parecia. Depois da ligação do locador, a sensação de desconforto virou uma paranoia crescente. A pergunta por que ela faria isso não saía da minha cabeça. Resolvi verificar minhas coisas, mesmo sem saber exatamente o que procurava.
Passei pelos armários, gavetas e o rack da sala, onde a vi mexendo na noite anterior. Tudo parecia estar no lugar, mas aquela sensação de que algo estava errado não me deixava em paz. Foi então que olhei para a mesa de centro. Durante a noite, Vanessa tinha se sentado ali várias vezes, mexendo no celular. Decidi olhar debaixo do tampo da mesa. Ao passar a mão, senti algo preso com fita adesiva. Era uma câmera pequena, discreta, do tipo que parece saída de um filme de espionagem. Minha respiração ficou pesada, e senti meu coração acelerar. Fiquei segurando aquilo, tentando entender o que significava. Ela tinha colocado isso enquanto eu dormia? Para quê? Minha mente girava com possibilidades, nenhuma delas boa. O pior era não saber se aquela câmera estava ali há mais tempo e se havia sido colocada por outra pessoa. Comecei a sentir meu próprio apartamento como um lugar estranho, como se já não fosse seguro. Cada som parecia amplificado, cada sombra parecia mais longa. Guardei a câmera em uma gaveta, mas a sensação de invasão não me deixava em paz. Não era mais apenas sobre Vanessa, era sobre a minha segurança e sobre o fato de que, talvez, algo pior estivesse acontecendo. Decidi que precisava entender mais sobre aquela câmera. Liguei para um amigo que entende de tecnologia e pedi ajuda. Expliquei o básico da situação, evitando entrar em muitos detalhes, e ele concordou em analisar a câmera para mim. Quando finalmente acessamos os vídeos gravados, meu estômago revirou. As imagens mostravam meu apartamento naquela mesma noite. Vanessa aparecia no sofá, mexendo no celular, mas, em outras gravações, ela estava andando pela sala, vasculhando gavetas e o rack enquanto eu dormia. Cada clipe parecia mais perturbador que o anterior. Mas o pior veio no final dos arquivos. Em uma das últimas gravações, a câmera captou Vanessa parada no meio da sala, olhando diretamente para a lente. Ela não fazia nada além de encarar, imóvel, com um sorriso estranho no rosto, antes de desligar a câmera. Aquela imagem ficou gravada na minha mente. No dia seguinte, levei a câmera para a polícia. Contei tudo o que sabia, mas a resposta deles foi desanimadora. Disseram que, sem informações concretas sobre Vanessa ou provas de algo criminoso, seria difícil investigar. Voltei para casa me sentindo ainda mais vulnerável. Também falei com a administração do prédio e avisei sobre o ocorrido. Eles prometeram reforçar a segurança, mas isso não me trouxe muito alívio. Desde então, tento seguir minha vida, mas confesso que nunca mais usei aplicativos de namoro. A ideia de trazer alguém estranho para dentro da minha casa ainda me dá calafrios. Às vezes, à noite, fico olhando pela janela do prédio, esperando não ver ninguém que se pareça com Vanessa. Quem quer que ela fosse, eu só espero nunca mais cruzar o caminho dela.